Salve, renegado! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal da Nerd. Quem fala com você é Daniel, Vidal da Nerd. E hoje vamos abordar um tema bastante importante no mangá de Boruto Subuvox, que é quem os Senjus vão atacar primeiro. Claro que nesse contexto vai ser um contexto mais voltado para a teoria, porém eu vou tentar buscar qual a melhor visão para o autor na história em si. E primeiramente a gente temos que saber quem são os alvos dos Senjus na obra. Os 4 primeiros alvos dos Senjus são Naruto Uzumaki, são Sarada, o outro é a Aida e o outro é o Koromaru. Praticamente, quando nós vemos esses 4 personagens, logo pensamos que o primeiro alvo seria o Naruto. Mas para o impacto da obra não faz nenhum sentido, já que Naruto não está participando de algo importante que relacione todo o universo. Se formos pensar um pouco mais a fundo, a melhor personagem para criar um clima de um arco muito impactante e hype inicial seria a Sarada. Porém, se formos olhar para o outro lado, a segunda personagem que iria pegar muito público seria praticamente a Aida, porque se pensarmos, a Aida tem o poder que manipulou todo mundo a acreditar que simplesmente o Kawaki é o Boruto e o Boruto é o Kawaki. Então eu não sei se o poder dela funcionaria assim, se quando ela fosse atacada e selada, o poder dela poderia ser automaticamente revogado. Então se isso acontecesse, isso aqui é uma teoria, se isso acontecesse quando ela fosse selada, seria um aspecto muito gigantesco para o autor para levar para vários caminhos. Exemplo, um caminho aonde o Daimon, o irmão dela, se torne uma pessoa revoltada atrás de vingança contra os Senjus. Ou outro caminho aonde simplesmente o poder dela fosse diminuído e as pessoas começassem a ter dúvida se o Kawaki realmente é o Boruto e se realmente o Naruto morreu. E simplesmente temos outro ponto que poderia ser simplesmente o Koromaru, que seria um hype mais voltado para a geração antiga, já que o Koromaru, criança, conseguiu derrubar praticamente um Pain dos 6 caminhos. Mas quem seria o melhor ponto para simplesmente o autor da obra trazer? Seria Sarada, Boruto ou Naruto ou simplesmente Koromaru? Se olharmos para o nível da obra, pelo meu ponto de vista, seria simplesmente a Aida. E o segundo lugar não poderia ser mais importante do que o Naruto, porque se automaticamente o poder estabelecido para a mudança de realidade, que foi praticamente isso que aconteceu naquele momento ali com aquele poder ocular dela, se esse poder ocular fosse enfraquecido, como eu coloquei na teoria, tudo é teoria porque a gente não sabe a mente do autor, do Kishimoto, mas se o poder dela fosse enfraquecido por ela ser selado, que é uma lógica básica, tipo, o Sasuke praticamente não pode se mover, então tudo o poder dele também foi enfraquecido. Então, praticamente, somente a versão dele do mal vai ter o poder dele, praticamente. Ou possivelmente não, porque a gente não viu ele totalmente em ação. Se ele tem todos os poderes do Sasuke original. Se ele sabe todos, ou até mesmo se ele tem um poder, por ser a árvore divina, tem um poder mais absurdo do que o Sasuke normal. A gente não viu ele totalmente em ação. Porém, a gente sabe que a Aida é um personagem muito importante. Não somente por conta daquele fato de ela enfraquecer praticamente a realidade ali e acabar revelando se o Kawaki é o Boruto e etc, etc. Mas por outro ponto muito importante, a Aida consegue ver todo mundo no planeta. Poderia ser simplesmente uma forma de atacar, não somente no planeta, né? Porque o Senju estava em outra dimensão e ela conseguiu enxergar eles ainda. Então, pensando bem, o Senjus poderia simplesmente atacar a Aida primeiro, porque a Aida consegue invadir qualquer lugar, qualquer espaço, dimensão e ver o que eles estão fazendo. Por mais que o
Bug, que é ali o Senju, que vai ir contra praticamente a Eida, ele consegue entrar também e ver que ela tá vendo eles. Porém, você ter um adversário que você não consegue se esconder dele, também é algo muito importante pro time adversário. E se pensarmos um pouco, o principal alvo deveria ser a Eida, porque ela tem esse poder tanto expansivo que ao mesmo tempo ela consegue visualizar todos os Senjus, ela consegue praticamente mudar a realidade pro jeito que ela quiser, como aconteceu naquele arco ali do final da primeira parte do Boruto, e ela consegue ainda ter um irmão super apelão do lado dela. Claro que o Senjus pensaria 2 vezes antes de atacar por conta disso. Tem o irmão, tem o Kawaki e tem esse grupo de pessoas. Mas seria muito mais fácil pro autor tirar ela da história e deixar ela de lado para enfraquecer tanto praticamente o genjutsu do ocular que ela fez, e tanto também dar um espaço para que o Senjus viesse se movimentar sem ninguém saber, entendeu? Então tem esses pontos. Se fosse o Naruto tá selado, praticamente dormindo, com a Hinata ali, não teria sentido ele ser o primeiro alvo a ser atacado. Já o Koromaru faz até um pouquinho de sentido para criar um hype, porém, a gente não vê muita coisa do Koromaru, a gente não vê ele abordando. Eu não sei se ele seria o melhor personagem para começar para criar um hype gigantesco, já que se a gente visse o Daimon sendo derrotado e a Eida sendo derrotado e o Kawaki, seria um hype gigantesco, todo mundo ficaria ansioso para saber o que ia acontecer a próxima vez. Agora, se fosse o Koromaru, a gente não sabe muito aprofundado, a gente até sabe um pouquinho de que é mostrado no Boruto, no anime, no mangá, sobre a capacidade dele, mas a gente não sabe como o Koromaru está de nível agora, e se ele seria o melhor personagem para isso, ou seria que ele entraria no arco tipo Itachi Uchiha, que seria praticamente o renegado para um objetivo mais aprofundado da história, ou a Sarada entraria nesse termo novo, por conta que ela tá totalmente ao lado do Boruto. Tem esses pontos, porém, eu acho que a primeira seria simplesmente a Eida, porque ela tem mais aspecto praticamente da história de alterar tudo para ser atacada. O segundo a ser atacado, possivelmente, eu acho que seria o Naruto, porque seria o alvo mais fácil. Eu não acho que ele seja o primeiro, porque alteraria nada na história. Agora, o segundo, ele poderia ser o terceiro ou quarto. Por mais que, na meu ponto de vista, o segundo a ser atacado seria possivelmente a Sarada, para gerar uma química maior na história e ativar o Boruto defende, porque atacar a minha crush não. E praticamente seria na minha lista para criar um hype gigantesco, ou não, porque a gente nunca sabe a mente do autor, mas primeiro seria a Eida, depois Sarada, depois Koromaru e por último Naruto Uzumaki, porque no momento que a Eida for selada, praticamente os Senjus vão ter um poder de ver tudo em qualquer lugar. Eu não sei se eles conseguem a memória da pessoa, então eles vão saber que o Naruto Uzumaki está, se tiver esse poder, dentro do poder ocular do Kawaki. Então eles vão saber em que dimensão eles estão, porque a Eida pode praticamente entrar em qualquer dimensão, mas a gente não sabe se ela pode entrar na dimensão que o Kawaki tem no poder ocular, que era do Inshiki, então a gente não sabe se ela conseguiria entrar. Porém, tem esse ponto de vista, que isso poderia acontecer também. Eles descobrirem que o Naruto Uzumaki não tá morto, que ele está no Kawaki, então o próximo alvo seria o Kawaki, ou seria tentar entrar no poder, ou seja, no dentro daquela dimensão do Kawaki ali. Igual acontecia muito com o Obito, que ele tinha aquele poder ocular também. E também a gente poderia ver também se fosse o Naruto, fosse o último ou o segundo, porque esse caminho vai ser formado. A Eida, Naruto, depois do Naruto, quem seria? O mais próximo do Naruto para ser atacado é simplesmente o Koromaru. O terceiro, o último, o quarto, né? E o último seria Sarada. Ou poderia inverter a ordem Sarada e Naruto. Ou poderia ser a Sarada, a segunda, para criar um hype maior para ver o Boruto em ação. Porque o nome do mangá é Boruto ainda, não é Eida, não é outro. Então, para ver o Boruto em ação, possivelmente a gente poderia colocar a Sarada como segundo ou como primeiro, mas primeiro não vejo uma escapativa melhor para criar um enredo gigantesco de revolta com Daimon, com uma reviravolta
com a Sarada. E, tipo, esse seria o estilo que eu pensaria melhor de acontecer. Me diz aí, qual a sua teoria principal de como Kishimoto vai fazer? E me fale aqui qual outro tipo de conteúdo sobre Boruto e outros mangás que vocês querem aqui no perfil. Aliás, pessoal, eu tô mudando um pouquinho o conteúdo, mas ainda vou continuar fazendo recap aqui.